Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 19 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá. Hoje nós estamos com 256 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E até o pôr do sol, nós estamos no 34º dia de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. E então, nós vamos falar sobre a contagem do Homer hoje, que nós estamos na quinta semana e no sexto dia da quinta semana. E o 34º dia é marcado por Yesod Shebechod. E aí daqui a pouco nós vamos ver o que significa exatamente este refinamento para as nossas emoções e para a nossa alma no dia de hoje. Hoje é o sexto dia da semana, sexta-feira, e portanto é o sexto dia para o Shabat. E ao pôr do sol de hoje nós temos aí então o Shabat, o sagrado dia, o sétimo dia. E para nós, temos aí o horário do acendimento das velas, das luzes, as duas chamas, para a preparação para o Shabat. O horário nosso vai ser às 17h10, pelo fuso horário aí com Brasília. E as regiões que têm uma hora a menos vão acender as suas luzes às 18h10, ok? Então, dessa forma aí, nós temos aí a preparação para o Shabat, e no sexto dia da semana, a partir do meio-dia, tudo fica mais focado para o Shabat. Então, por isso, amados, então a nossa preparação para o Shabat que seja aí para as nossas vidas, famílias, comunidades, com muita presença divina, muita luz, muita renovação das nossas forças e energias para o dia de hoje, nesse Shabat, e assim nós possamos estar com as nossas forças renovadas para os 6 dias comuns que nós teremos pela frente após o encerramento do Shabat, ok? Com muitas bênçãos, muita sabedoria, temor aos céus, seja esta renovação para cada vida, para cada família, ok? Hoje nós temos aí a nossa sexta leitura, e a nossa sexta leitura está no livro, continuamos no livro de Levítico, no capítulo 25, e nós vamos ler do verso 39 até o verso 46, que é a nossa sexta leitura. Hoje teremos aí sobre a questão das leis de escravos judeus que pertencem a judeus, Então nós vamos ver aí o que nos fala a Torá com referência a isso aí, ok? Então a nossa leitura, ela vem trazer para nós uma visão aí do escravo judeu. E também nós teremos aí uma palavra final com o nosso Rebbe Menachem Mendel sobre o valor do trabalho. O valor do trabalho é exatamente para nós podermos visualizar com referência a essa realidade aí, valor do trabalho. Então, tem aquele famoso ditado, o adágio popular aí que fala: todo trabalho é digno e todo trabalho é honroso, Então, realmente, todo trabalho é isso daí mesmo. Por isso que o valor do trabalho é importante nós estarmos focados com referência a esta realidade aí, ok? Vamos mandar o nosso Shabbat Shalom, a cada vida, a cada pessoa, juntamente com seus familiares e as demais comunidades. Então, o nosso Shabbat Shalom hoje vai para a Elizabeth Lobo, lá na cidade do Porto, em Portugal, juntamente com a sua família. O Valdeli Lima, que mora lá na cidade Senhora dos Remédios, em Piauí.
o Claudemir Rocha, de São Simão, Goiás, ao casal, a Rosângela Marcondes e Isabel Maria Gouveia, as duas moram ali em Lucélia, interior de São Paulo, né, juntamente com as suas respectivas famílias, o nosso Shabbat Shalom. A Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, a Juari Leal, Renato, Portugal, e a sua esposa, Rosária, Portugal, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O Roberto Andrade, lá de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A Ima Albrecht, né, lá de São Paulo, capital também. E Arnaldo Silva, Adriano Januário da Silva, o Alisson Ronielli, São Paulo, capital. Roberto Rocha, da cidade Gama, Distrito Federal. Walter Menelli, Vitória, Espírito Santo. Orlando Chiabia de Deus, Belfort Roxo, Rio Grande do Sul. Aliás, Rio de Janeiro, melhor dizendo, né? Gilmário Razak, Venite Razek, Vitória, Espírito Santo. Luiz Sampaio, Olinda, Pernambuco. Duda Moraes, Ponta Grossa, Paraná. O Ludgero Parolin, Risalite, Três Pontas, Minas Gerais. Marcos Aguiar, Brasília. Laurece Santos, né, da cidade Mendes Pimentel, Minas Gerais. Ao Arão Israel, que reside lá em Elizabeth, na Nova Jersey, Estados Unidos, né? A ele e família também um Shabbat Shalom. O Carlos Alexandre, da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. A Maria Toledo, o Anderson Ferreira Maciel, Rio de Janeiro. O Hamilton José de Bairros, Florianópolis, Santa Catarina. A Tereza Barbosa, Maringá, Paraná. A Leocádia Pereira, Curitiba, Paraná. Roland Pernidige, acho que é assim que fala. O Dias Generoso, Valença, Rio de Janeiro. O Júnior Silva, o Rocher Fernando Andrade, São Paulo, capital. O Carlos Cordeiro, Prudentópolis, Paraná. E o Paulo José Lepich, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estes aqui fazem parte do grupo Histórias Judaicas. Do grupo Guia Benei Noah, Luz para as Nações, nós temos aí a Eliana Maria Reis, São Paulo, capital. Jailson Rodrigues de Souza, Campina Grande, Paraíba. E a Rosângela Padilha, né? E hoje nós temos aí, né, para enviar o nosso Mazal Tov pelo aniversário no dia de hoje. Nós temos aí a Aislan Santos, lá de Belém do Pará. O Getúlio Tobias Bauru, aqui é a nossa região. E o Rinaldo Catroque, São Paulo, capital, né? Então, esses três, né? A Aislan, o Getúlio Tobias, né? E o Rinaldo Catroque, o nosso Mazal Tov, à tarde com a Torá. Muitas felicidades com as bênçãos do Eterno e que o Eterno seja gracioso com cada vida, cada família, renovando as suas bênçãos, promessas, proteção, saúde, sucesso na vida de vocês, juntamente com os seus queridos. Baruch Hashem, ok? E temos aí, né, a Marli Stael Silva Monteiro, Vitória Espírito Santo. Hoje Vitória Espírito Santo tem vários aqui, hein, Marli? Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, né, de Marília, nossa região, né? Então, Shabbat Shalom para vocês aí, toda a família, ok? Vamos para a nossa sexta leitura. Então, capítulo 25 de Levítico, a partir do versículo 39 ao 46, leis de escravos judeus que pertencem a judeus, diz assim o texto. Se seu irmão empobrecer e for vendido a você como escravo, não o faça trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como um empregado ou mão de obra residente. Ele trabalhará com você por 6 anos ou até o ano do jubileu, o que ocorrer primeiro,
e então ele e seus filhos sairão livres e retornarão à sua família. Ele ainda reassumirá os status dignos de seus ancestrais, isso porque o povo judeu são meus escravos, a quem eu tirei da terra do Egito. Eles não devem ser vendidos como escravos. Você não o sobrecarregará com trabalho desnecessário meramente para torturá-lo, uma vez que você deve temer a Deus. No entanto, você pode adquirir outros escravos ou escravas dentre as nações que estão próximos de sua terra e dar a eles trabalhos mais pesados. Vocês podem também comprar escravos para trabalhos pesados dos estrangeiros não judeus que nasceram em sua terra e residem entre vocês e de suas famílias que vivem com vocês em sua terra. Esses escravos tornar-se-ão propriedade permanente. Eles são propriedade hereditária que vocês transferirão para seus filhos como uma propriedade adquirida, e assim eles servirão a vocês indefinidamente. No entanto, com relação aos escravos dentre seus irmãos judeus, os filhos de Israel, vocês não devem lhes sobrecarregar com trabalho pesado. Essa é a nossa aliada de hoje, é o nosso texto de hoje. E trazendo aqui, né, de forma simples, resumida e de fácil entendimento, é o seguinte: o judeu que ficasse pobre, né, devido a vários fatores, né, na sua vida, então ele se venderia como um escravo. Então ele iria trabalhar para um judeu como escravo. Porém, as leis de escravos judeus que pertencem a judeus, Deus ele diz bem claro: o judeu que se vende como escravo para um judeu, ele não será tratado como escravo. Ele é vosso irmão, e não esqueçam que eu vos tirei da terra do Egito. E, portanto, o povo judeu, sem exceção, são meus escravos. Então, o que nós temos aqui? Quando Deus disse a Moshe, vá e fala ao faraó e diga a ele para que deixe sair o meu povo, para que o meu povo venha me servir. Então, nessa linguagem escravos, né, entre aspas, vamos assim dizer, né, então Deus está mostrando bem claro que o povo judeu, sendo liberto do Egito, eles eram escravos no Egito, então eles seriam agora meus escravos, ou seja, eles estariam, no bom sentido, aprisionados a mim, que significa, eles estarão ligados a mim. Qual finalidade? Para me servir. Ou seja, dentro da visão escravo e senhor, o ensinamento aí que o Eterno está trazendo dentro desse aspecto, o povo judeu é meu escravo para me servir, significa exatamente essa questão. O Eterno é o Senhor, é o amo, ele é o soberano absoluto. E o povo judeu, entre aspas, como escravos, deve servi-lo. Então ele diz e eu faço. Por isso que no Monte Sinai, na outorga da Torá, em Shavuot, quando Deus ele ofereceu a Torá às 70 nações existentes na época, que representam todas as nações na presente data. Então as 70 nações rejeitaram a Torá, né? Então, um exemplo, né? Então, Deus falou para os islamitas, né? Descendente de Ismael: vocês querem a Torá? O que tem nela? Então Deus disse, não roubarás. E aí os descendentes de Ismael disseram, mas peraí, a gente vive de roubar os outros. A gente rouba a caravana, etc. e tal. Não, isso daí não serve para mim, não. Né? Perguntou a outra nação, uma outra nação, e a outra nação disse, o que tem escrito lá? Aí está escrito que não assassinarás. E aí então essa nação disse, mas a gente vive matando os outros aí, né? A gente só gosta de matar os outros, isso daí não serve para nós, não. Aí perguntou para outra nação, o que tem aí?
Tá escrito que não adulterarás. Aí isso não serve para nós, não. Aqui, o nosso país, o nosso povo aqui, o que mais ama fazer é exatamente relações proibidas. Então isso não serve para nós, não. E assim sucessivamente. E quando foi perguntado ao povo judeu, a Torá está aí. Qual é a resposta de vocês? Então o povo judeu simplesmente respondeu: faremos, ou seja, obedeceremos e estudaremos. Então é exatamente isso que Deus quer mostrar para nós com relação à questão do povo judeu ser escravo dele. É exatamente o que eles responderam para o Eterno naquele dia de Shavuot, cerca de 3.333 anos atrás. E então faremos, obedeceremos. Então essa é a questão. Deus é o soberano, é o amo, e o povo judeu é aquele que serve a Deus. Por isso eles responderam: faremos, obedeceremos. E a segunda resposta é: estudaremos. Dentro desse aspecto, ao tomar posse da terra prometida, então aconteceria, e Deus sabia disso, que teria aqueles judeus que de alguma forma ficariam mais pobres e se venderiam para poder pagar as suas dívidas, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto, Deus vem e fala para o povo judeu: aquele que se vender como escravo não será tratado como escravo, porque vós sois meus escravos. Ou seja, tanto o senhor daquele judeu que estava se vendendo como escravo, tanto o senhor como aquele que estava numa posição de escravo, os dois diante de Deus estão na mesma posição, que é o quê? São escravos da parte do Eterno. Com licença, gente. Desculpa aí, hein? Então, uma outra expressão ou uma outra ilustração que os nossos sábios trazem sobre a questão de ser escravo dentro de Israel. Seja o irmão judeu, ou seja o estrangeiro, ou qualquer outra pessoa. Ser escravo dentro de Israel para um judeu, as leis sobre escravos de judeus e as leis sobre escravos de não-judeus, a orientação, a determinação de Deus, segundo os nossos sábios, falam que o tratamento para com o escravo, ele deve ser exatamente igual o Senhor dá à sua família. Se a sua família almoça A, B ou C de alimentos, os escravos terão que comer a mesma comida, o mesmo tipo de alimentação que o Senhor e a sua família comem. Se o Senhor, o amo dos escravos, ele dorme em colchão de mola, um exemplo, ok? Os escravos terão também colchões de mola. Ou seja, tudo aquilo que a família do amo tem para vestir, para dormir, para se alimentar e etc., os escravos também deveriam ter a mesma coisa. Ou seja, o tratamento para com o escravo, o judeu, o tratamento dele para com o escravo, era como se ele fosse um membro da família, praticamente, né? Ele tinha um lugar dele de dormir, obviamente, né? O escravo. O tratamento dele não era um tratamento sob tortura. Então, a ordem que o amo tinha que dar para os escravos, sendo ele judeu ou não, né? Tinha que ser trabalhos em que realmente eles tinham condições de o fazer. Para com o judeu propriamente dito, todo trabalho forçado ou todo trabalho pesado, sem chance. Não se faz, não se ordena. E para o escravo não judeu, o trabalho mais pesado, tudo bem, mas não sob tortura, castigo ou algo semelhante.
é um trabalho mais pesado, mas ele vai fazer, ok? E para o irmão judeu, não tem esse trabalho muito pesado. Então, para o irmão judeu, o trabalho é mais ameno e, assim como os outros, ele tem o mesmo tipo de tratamento para comer, beber, vestir e repousar. Todos têm que ser tratados dentro desse âmbito da mesma forma. Ou seja, é um tratamento digno. Por isso, o valor do trabalho é um valor do trabalho digno. Então, todo aquele que trabalha com dignidade, porque o trabalho é um trabalho digno, então ele tem, de fato, a sua recompensa. Então, é dentro desse aspecto. E sobre a questão do irmão judeu como escravo, ou seja em Shemitah, no 7º ano, ou no Yovel, jubileu, aquele que estiver mais próximo, como diz o texto, ele deverá ser livre, juntamente com toda a sua família, e retornar ao seu status, né, realmente como proprietário da sua gleba, né, de terra, e dessa forma aí ele volta ao mesmo status anterior, com a sua dignidade e etc e tal, né? Então ele é liberto. Enquanto que o não judeu, né, aquele que foi comprado de fato, né, como um empregado, um escravo, ele vai permanecer até quando ele quiser. Eu quero ir embora. Aí então vai se cumprir o tempo hábil que ele quer ir embora e ele vai embora, né? Ou ele permanece o resto da sua vida como funcionário, colaborador, como diz os termos mais nos dias atuais, né? Ele vai permanecer como funcionário, empregado, colaborador até os fins dos seus dias. Por quê? Porque na realidade ser, entre aspas, escravos de um judeu, de um senhor judeu, é realmente estar muito bem. Porque o mesmo tratamento da família é o mesmo tratamento para com o funcionário, entendeu? Então essas são as leis realmente nesse sentido aí para com o judeu e o não judeu, ok? Vamos para o nosso Sefirat HaOmer e depois vamos para a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Baruch Hashem. A Miriam Barros de Brasília, shalom, shalom. A Malu também lá de Brasília, um Shabbat Shalom para vocês e familiares também, ok? Baruch Hashem. Então nós estamos na 5ª semana da contagem do Homer e nós hoje estamos no 6º dia desta 5ª semana. Portanto, nós estamos com 34 dias, ou seja, 4 semanas e 6 dias do Homer. Então nós estamos em Yesod Shebechod, que significa vinculação na humildade, e nos diz assim as reflexões. A humildade não deve ser uma experiência solitária, deve resultar em união, em um vínculo profundo e compromisso. Não há vínculo mais forte do que aquele originado da humildade. As perguntas clássicas para a nossa reflexão: minha humildade me separa dos outros ou nos aproxima? A minha humildade produz resultados? São resultados duradouros? Ela cria uma base duradoura sobre a qual eu e os outros podemos confiar e construir? Isso é vinculação na humildade. E o exercício do dia: use sua humildade para construir algo permanente, né? Então, é o desafio para esse nosso refinamento das nossas emoções, da nossa alma para o dia de hoje. E a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, nos fala exatamente sobre a questão do valor do trabalho, né, que é uma continuidade da palavra de ontem, hoje trazendo para nós o resultado, o propósito da recompensa.
Então, trabalhar sem um objetivo não apenas desmoraliza, como pode até enlouquecer a pessoa, né? Ou seja, uma pessoa que trabalha sem objetivo, né? Não tem um porquê de trabalhar, né? Então é que nem aquela questão, né? O patrão, o chefe, ele fala para o funcionário, né? Ó, leva essa pedra daqui para lá. Ele leva a pedra daqui para lá. A hora que ele acabou de colocar a pedra lá onde ele mandou, ele voltou. Aí então o chefe, o patrão, seja ele quem for, diz: ó, pega aquela pedra e traga de volta para cá. Ué, mas acabou de falar para levar para lá? Não, mas agora estou mandando você trazer para cá. Não tem sentido, não tem pé, não tem cabeça, não tem propósito, né? Então, não havendo objetivo, isso é desmoralizante, né? E isso daí, inclusive, pode fazer enlouquecer a pessoa. Isso daí acontece muito nos meios aí onde tem trabalhadores, chefe, subchefe, gerente, subgerente, tem mais cacique do que índio, como diz o ditado, né? E vem um monte de ordens absurdas, né? Então acaba aí muitas vezes as pessoas, né, que têm esse poder temporário de chefe, mestre e companhia limitada, começa a desmoralizar os funcionários, dando ordens absurdas. Muitas vezes acaba acontecendo vias de fato em locais de trabalho exatamente por causa disso. Porque o trabalho sem objetivo, ele desmoraliza a pessoa. E a pessoa se sentindo desmoralizada e a continuidade dessa pressão acaba enlouquecendo a pessoa, ele acaba entrando em vias de fato, sai briga, sai morte, sai um monte de coisa aí, por aí afora vai. Então, o trabalho sem um objetivo, ele desmoraliza a pessoa e pode deixar a pessoa louca. E aí acaba havendo muitos problemas em local de trabalho. Enquanto que, se for para um propósito construtivo, ainda que a tarefa exija esforço ou muito esforço, o resultado é extremamente gratificante. A satisfação pelos resultados obtidos pode ser ainda maior que a obtida por remuneração concreta. Aqui o que o nosso Rebbe está dizendo é que quando o trabalho ele é dignificante, ele realmente tem propósito, ele realmente tem objetivo. Quando a pessoa ela faz o trabalho, ela completa a sua tarefa, então ela se sente gratificante. Por quê? Porque ela fez algo bom, ela mostrou capacidade para o fazer, ela mostrou destreza para fazer aquela tarefa que lhe foi ordenada, que lhe foi destinada, certo? Então ela se sente uma pessoa gratificante, porque lhe foi dada uma ordem e ela analisou essa ordem. E ela viu que essa ordem ela tinha objetivo, ela tinha finalidade. Então não era algo desmoralizante, como a questão anterior, um trabalho sem objetivo. Então ela analisou, ela viu que aquela ordem que lhe foi dada tem realmente objetivo. Então ela se empenha, ela se dedica, ela vai, realiza com destreza, com dedicação, com agilidade. E a hora que termina o seu trabalho, ela vê o resultado e ela se sente gratificante por isso, porque ela cumpriu uma tarefa, ela cumpriu uma ordem, uma determinação, um trabalho objetivo. E ao concluir o seu trabalho objetivo, ela se sentiu gratificante porque ela viu realmente o resultado da sua ação. Então, dentro dessa visão, o nosso Rebbe Menahem Mendel fala que a pessoa se sente mais gratificante do que o próprio salário que ela vai receber no fim do mês ou no começo do mês, dependendo do estilo de pagamento de cada empresa e etc. e tal. Então, ela se sente mais gratificante do que a sua própria remuneração. Porque ela mostrou, realmente, ela reconheceu
que a ordem dada havia objetivo e ela realizou realmente com todas as suas condições e ela concluiu o seu trabalho, um bom trabalho. Então isso também é uma visão que nós precisamos ter, tanto aqueles que estão sob ordens e aqueles que estão em cargos de chefia, ou mesmo quem é patrão. Então tenha a visão, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, que todo trabalho que tem objetivo é para enaltecer, enobrecer o trabalhador, aquele seu colaborador. Se você dá uma ordem em que não há objetivo, não há uma coisa ali que tenha fundamento, apenas uma ordem para mostrar eu tenho autoridade, eu mando, né? Dentro desse aspecto aí, você está desmoralizando alguém e o resultado não vai ser nada legal para você. Aquela pessoa que se sente humilhada, ela pode ter reações adversas. E aí pode entrar em vias de fato e o caso não acaba bem, né? E depois outra, para que humilhar um trabalhador? Qual o objetivo de humilhar um trabalhador? Aquele trabalhador ou aquela trabalhadora ou é chefe de família ou é mãe de família. E dependendo, né, da situação da mulher, ela acaba sendo aquele muro de arrimo da família. Ela perdendo aquele trabalho, a família toda vai padecer terrivelmente. Então, se Deus ele possibilitou alguém de ser chefe, gerente, patrão, dono, etc. e tal, é para que realmente as pessoas que estejam sob as suas ordens, elas sejam pessoas dignas e, portanto, de ordens dignas, porque Deus está confiando a você que está numa posição de chefe, gerente, patrão, dono, etc. e tal, a possibilidade de você fazer a vida das pessoas melhorar e de fazer também o mundo melhorar. Deus lhe confiou algum poder nesse sentido, justamente com esse objetivo, para o trabalhador se sentir digno e poder levar com a cabeça erguida, com honra, para a sua casa o pão de cada dia. E ao mesmo tempo, você, estando nessa posição de chefia, patrão, gerente, dono ou algo semelhante, de você poder fazer um mundo melhor. Essa é a realidade. Então você não pode desperdiçar essa oportunidade que Deus lhe dá. Por quê? Porque a cobrança depois ela sai cara. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala nessa lição de hoje, da nossa aliá, o propósito da recompensa. Nesta continuidade, o nosso Rebbe diz assim: os esforços que devemos empregar ao estudar a Torá, agora ele já muda o nível. Se nós compreendemos o mundo físico, se nós compreendemos o objetivo do mundo material, agora o Rebbe ele nos leva a um nível elevado, mais para cima, mais espiritual. Então ele diz: os esforços que devemos empregar ao estudar a Torá e cumprir os mandamentos de Deus podem ser muito grandes, mas sabemos que os esforços feitos aqui no plano terrestre, embaixo, têm uma influência profunda no mundo cósmico, em cima. O mundo embaixo, o físico, material, o mundo cósmico, elevado, acima, espiritual. Então, o que você faz aqui repercute realmente de forma cósmica, espiritual, ok? O que você faz aqui no mundo físico
vai repercutir no mundo espiritual. Aquilo que você faz aqui no mundo visível, ele vai repercutir no mundo invisível. É isso que o Rebbe está dizendo. Manter esse ensinamento em mente nos possibilita estudar a Torá e cumprir os mandamentos com alegria, entusiasmo e de forma significativa. Então, lermos a porção diária da Parashá semanal é importante. Como diz, né, num dos salmos, se não me engano, acho que foi Moisés que o fez, ele diz que só ouvir ou só ler realmente a explanação da palavra, somente a leitura já traz muito proveito bom para quem ouve, para quem lê. Então, à medida que a pessoa estuda, também o propósito da recompensa é cada vez maior, não restam dúvidas. Por isso, dentro desse aspecto aqui, quando nós estamos realmente nos esforçando para estudar a Torá, quando nós nos esforçamos também através da Tzedaká, as doações, ofertas, dízimos, etc. e tal, para a sinagoga, a sede, para as comunidades, ou a comunidade que você escolher para fazer o seu donativo, a sua oferta, enviar o seu dízimo, você está dentro desse propósito de recompensa. Por quê? Porque você está aplicando no estudo da Torá, para que haja as possibilidades sempre daquele que traz o estudo da Torá, realmente de ter o tempo hábil para poder estudar, para poder adquirir livros, adquirir realmente livros que vêm contribuir para o estudo da Torá e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que nós podemos aplicar é exatamente dentro dessa questão da Tzedaká. Então, está dentro do propósito da recompensa. E o que nós fazemos aqui repercute, sem sombra de dúvidas, no mundo espiritual. E então, ao estudarmos a Torá e cumprir os seus mandamentos com alegria, entusiasmo e de forma significativa, está realmente dentro desse aspecto em que Deus fala a todos aqueles que o buscam: sois meus escravos, no bom sentido, sois os meus súditos, onde nós buscamos o conhecimento da vontade divina e ele, como soberano, nós obedecemos. Então, por isso, seja de fato cada vez mais aquele que está firme no propósito em servir a Deus, porque a recompensa, à medida que vamos nos dedicando, ele não nos deixa sem recompensa. Por quê? Porque é a vontade dele. Eu não faço nada pensando na recompensa divina. Se você não faz nada pensando na recompensa divina, você não está entrando em conexão com Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele quer fazer uma fusão, o divino e o humano. Deus diz: eu tenho tais promessas. Aí você chega para Deus e fala assim: os presentes que o Senhor quer me dar, eu não quero, tá bom? Guarde esses presentes para o Senhor, guarde esses presentes para outros. Você vai falar isso para Deus? Alguém te traz um presente e você fala assim: não quero não. Eu não preciso disso. Não. Você vai rejeitar presentes? Eu acredito que você não seja um tolo. E nós não podemos ser tolos. É assim que Deus age conosco. E nós precisamos compreender esta realidade. Então, Deus tem sim recompensas e presentes para nos dar constantemente. Eu quero. Jamais vou falar para Deus e aqueles que ele realmente coloca no nosso caminho e falar: não quero não, de jeito nenhum. A própria sabedoria judaica fala
que nós não podemos proibir e nem impedir alguém de fazer tzedakah. Porque a tzedakah é um dos grandes instrumentos que Deus deu ao ser humano para que ele possa contribuir em transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Entendeu? Então é por isso que nós estamos juntos nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Positivo? A Eunice lá do Rio de Janeiro e o Luiz Ribeiro de São Paulo, capital, também chegaram por aí. Então agora, na nossa saidinha, que estamos indo embora, estamos deixando aqui um Shabbat Shalom para todos vocês e que realmente seja um Shabbat bem especial para cada uma das nossas vidas. E pela misericórdia de Hashem, né? Hoje à noite estaremos aí na 0 hora, e a 0 hora promete ser fria, e amanhã estaremos de volta pela misericórdia de Hashem. Que o Eterno abençoe todos aqueles que trabalham à noite, ou de alguma forma precisam ficar acordados por alguma razão, né? Que dê muita proteção, saúde, vigor, e faz com que nós possamos ser renovados para podermos sempre, continuamente, servirmos a Deus com grande entusiasmo, alegria e dedicação. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, até amanhã.